Amém, família? Amém. Bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja conosco hoje. Amém? Amém. Vamos estar no início de mais uma espiritualidade. E eu venho sempre pensando de que maneira eu poderia fazer algo para trazer esses companheiros nossos que estão enganando si mesmos, achando que estão em tratamento, mas não participam, não frequentam as reuniões. De que maneira a gente poderia estar contribuindo para que esses companheiros também pudessem vir? Porque de uma ótica humana é muito fácil nós olharmos para eles e julgarmos, não quer nada com nada, não querem tratamento, não querem viver de uma forma muito fácil, né? Nós vivemos no meio de um mundo onde as comparações são inevitáveis. É fácil comparar com outras pessoas. Pensando nisso, me veio uma palavra do Senhor, da nossa atitude em relação a isso. O que nós deveríamos fazer? Porque eu sozinho não posso fazer nada. Mas se eu tiver ajuda de vocês, aí nós podemos juntos, nós somos mais fortes. Nesse sentido, vou ministrar hoje os textos que aparentemente são os menos, pelo menos que eu, na minha vida cristã, menos ouvi ministrações a respeito. Eu quero falar da ocasião em que Davi sai com um exército para a batalha, e quando retorna, encontra seu povoado todo queimado, as suas mulheres, filhos, idosos, sendo levados como cativos. E o que aconteceu naquele momento? A atitude de Davi, que é fantástico, esse homem extraordinário, que viveu grandes experiências com Deus, que levou gigantes, que venceu exércitos, mas ele teve uma atitude que é digna de ser mencionada, principalmente quando se trata dessa questão de nós olharmos mais fraco, para aquele que não tem força de reação, para aquele que está aprisionado na mente. Quando nós estamos em recuperação, nós temos sido tomados, na maioria das vezes, por um espírito um pouco individualista, né? Eu vou fazer a minha, eu vou fazer a recuperação, não que isso esteja errado, você tem que realmente pensar em você, na sua vida, no seu futuro, na sua família, porque você não vai levar ninguém a tirar a bola. Mas algo nós podemos fazer sobre uma ótica na luz da palavra de Deus, que vai fazer com que a gente contribua com o crescimento do reino de Deus da face da terra, quando nós olhamos para essas pessoas, entendendo que elas estão fracas, que elas estão sem condições, que elas estão cansadas. E é maravilhoso se você aprender, vai ensinar você a comunicar com esse mais fraco, ao invés de nós criticarmos. Eu mesmo sou, a minha natureza humana, acabo criticando muitas vezes, né? Porque o olhar natural do ser humano, ele é tendencioso ao pecado, tendencioso para o mal. Então, mas observando sobre a vontade de Deus, sobre a palavra de Deus, nós vamos ver que nós temos condição de fazer algo por esses irmãos também, além de fazermos por nós, que esse é o objetivo principal, mas nós podemos fazer também para ficar mais desfavorecido e não encontrou ainda uma força, um despertar para poder entrar em recuperação, estão entendendo? Interessante nós observarmos como que a ótica de Deus é diferente da nossa, nesse sentido, porque o inimigo lança setas na nossa mente e faz com que a gente faça o contrário daquilo que Deus gostaria que nós fizéssemos em relação aos nossos irmãos. Ninguém está aqui por um acaso. Pessoas que estão nesse ambiente, nesse momento, tanto aqui na reunião ou aí fora, mas estão dentro desse processo do grupo de reabilitação de vida, elas são colocadas assim por Deus a dedo, escolhidas por Deus para estarem aqui.
primeiramente ler o texto, se encontra no estado de Gálatas, no capítulo 6, versículo 1. Gálatas, capítulo 6, versículo 1, para que depois nós utilizemos o texto base da minha ministração, que é a história de Davi, inserido, qual foi a sua atitude nervosa, que nós devemos ter em relação aos nossos irmãos. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com o espírito de humildade, e cuida de ti mesmo, para que não sejas tentado por Deus. A palavra de Deus está dizendo que aquele que está forte, nós temos uma obrigação de ajudar aquele que está mais fraco, e tendo cuidado de nós também não sermos tentados. Observando esse texto, nós podemos entender que Deus quer que aquele que está entendendo o que está acontecendo na sua vida nesse momento, está buscando uma melhora para a sua vida, viver de uma forma diferente, parabéns para você. Essa é a atitude correta. Mas nós não podemos nos esquecermos daqueles que não estão no mesmo espírito e os motivos pelas quais eles não estão. Talvez não encontrem força, não tenha uma capacidade racional capaz de fazer com que ele entenda a condição que se encontra. Eu não sei. Eu sei que Deus quer salvar a todos. E desde o princípio da humanidade, Ele usa homens para fazer isso. Esse trabalho, esse ministério, de disseminar a palavra de Deus, de estar tendo condições sempre de estender uma mão amiga, um conselho que vai trazer àquela pessoa uma direção. Mas nós não fazemos isso porque nós somos muito egoístas, muito individualistas. Pensamos só na gente. Eu desafio vocês, a partir do momento que nós terminarmos essa espiritualidade, que possa ter uma atitude diferente em relação a esses nossos irmãos, trazê-los para nós, ao invés de repelirmos, nós atrairmos, porque esses também são filhos de Deus. E assim como o favor e direção de Deus para as nossas vidas, também é para a vida deles. Então eu tenho responsabilidade, eu quero chamar a memória de vocês essa responsabilidade. Nós temos responsabilidade para com os nossos irmãos. Se você fizer isso aqui, você vai estar cumprindo a vontade de Deus. Amém? Amém. Eu quero convidar os irmãos agora para nós lermos o texto básico que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 30. Um fato que aconteceu na vida de Davi. E é um fato que acontece na vida das pessoas nos dias de hoje. Que é muito mais comum do que a gente possa imaginar. Esse texto do livro deveria estar na prateleira das melhores bibliotecas do país. 1 Samuel 30, 1 Samuel capítulo 30. Notório, digno de ser mencionado. Porque essa atitude é aquilo que se espera de todos nós. Amém? Amém. Quando Davi e os que seguiram chegaram a Ziclag, 3 dias depois, os amalequitas haviam atacado Negueb, ferindo e incendiando Ziclag, e haviam levado presas as mulheres e todos que estavam nela, do mais jovem ao mais idoso, mas não mataram ninguém, apenas o levaram consigo e seguiram o seu caminho. Quando Davi e os que seguiram chegaram à cidade, ela estava toda queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas haviam sido levados presos. Então Davi e a tropa que o seguia choraram bem alto, até ficarem sem forças para chorar. As 2 mulheres de Davi também foram levadas presas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, que havia sido mulher de Nabal, o carmelita. Davi também se angustiou, pois a tropa falava em apedrejá-lo, porque toda a tropa estava amargurada por causa de seus filhos e suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus.
Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Amielec: trazei-me aqui o colete sacerdotal. E Abiatar trouxe o colete a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir essa tropa? Terei condições de alcançá-la? O Senhor respondeu: persegue-a, porque certamente alcançarás e recuperarás tudo. Nós estamos vendo um texto aqui que Davi e 600 homens haviam saído para a batalha. Eles estavam cumprindo a sua missão. Ele era general do exército. E ele foi juntamente com seus homens para a batalha. E quando ele retorna para Ziclag, a sua terra, ele encontra ali tudo queimado. Suas mulheres, filhos e os idosos, todos eles foram levados cativos pelos amalequitas. E o povo então começa a chorar desesperado, bem alto, como afirma a palavra aqui, desespero. Você imagina você sair da sua casa hoje para ir trabalhar ou fazer alguma coisa, e quando você retornar, você encontra a sua casa toda queimada, e ninguém dentro da sua casa, e você não sabe onde eles estão, se estão vivos, se estão mortos. Você imagina esse cenário, se isso tivesse acontecido com você. Então o desespero foi inevitável, a dor de uma perda. Eles começaram a chorar desesperados. E quando nós estamos nessa situação, na maioria das vezes, nós procuramos sempre encontrar um culpado. A minha vida financeira não está boa, tem que procurar um culpado. A minha vida emocional não está boa, tem que ter um culpado. A minha vida conjugal não está boa, tem que ter um culpado. Isso é uma característica da natureza humana que é em nós, pecaminosa. E sempre justificarmos ou culparmos alguém de algo que não deu certo nas nossas vidas, ou que não está dando naquele momento. E não foi diferente com Davi, que os homens, ao verem, ao chorarem, ao se desesperarem por aquilo que estava acontecendo, desejam apedrejar Davi. Desejam matar Davi, porque Davi foi o culpado. Quem mandou a gente sair com Davi? O culpado é Davi. Vamos matar, vamos apedrejar ele. Mas a palavra de Deus diz aqui algo maravilhoso. Ele se fortaleceu no Senhor. Enquanto todos estavam desesperados, ele também se desesperou ao princípio, mas ele foi e se fortaleceu no Senhor. Ele consultou o Senhor acerca das coisas que ele havia de fazer. Ele faria parte daquele cenário de perda, de dor, de morte que estava assolando aquele povo. E ele toma uma importante decisão. Ele pega esses 600 homens e decide ir atrás daquilo que se havia roubado deles, mesmo sem saber se estavam vivos, se estavam mortos. Ele vai atrás, porque Deus o prometeu recuperaria tudo. E quando chega no ribeiro de Besor, os soldados têm que atravessar esse ribeiro. 200 desses soldados, desses 600 soldados, estavam tão cansados, mas tão cansados e exaustos, que não conseguiram atravessar o ribeiro de Besor. Eu quero considerar hoje um grupo de reabilitação do ribeiro de Besor. A palavra de Deus é atual para qualquer época da humanidade. É para ensinar, redarguir, exortar, corrigir, ensinar o homem os caminhos que ele deve andar. Então hoje, o grupo de reabilitação de vida é o ribeiro de Besor. Eu quero que vocês entendam dessa forma. Onde o exército inteiro está comissionado a ir para a batalha, porém nem todos têm força para a batalha. 200 desses homens permaneceram porque não conseguiram atravessar, porque tinha que atravessar a nado, não tiveram forças e ficaram deitados nas margens do ribeiro de Besor. E Davi então segue a caminhada com 400, que eram 600 homens. 400 permanecem na caminhada com Davi. Por que 200 homens não aguentavam? Por causa do cansaço, da exaustão, que já tinham vivido uma batalha. Aí quando chega, estavam exaustos fisicamente e exaustos emocionalmente. Eles não tinham forças. Quantos irmãos nossos aqui estão sem forças, estão cansados fisicamente, emocionalmente,
Não sei qual que é o motivo pela qual eles não conseguem estar aqui ouvindo essa palavra, participando de uma reunião, cumprir o cronograma, participar da programação. Eu não sei qual é o motivo. E o motivo também não importa. O que me importa é saber, é fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus nesse sentido é que eu estou mais forte, eu tenho que estender a mão para quem está mais Nós fraco. somos os 400, os 200 estão lá deitados. Você está entendendo? Eu tenho que ter esse discernimento de que esse meu irmão é tão precioso quanto eu. E ele tem tanto valor para Deus quanto eu. E se eu estou forte, porque ao invés de ficar escutando conversas que não edificam, conversas que vão falar de droga, ao invés de eu ficar fazendo acepção de pessoas aqui dentro, por me julgar muito superior a elas, porque nós vivemos num mundo assim, né? Parece que cansar, desanimar, é algo para quem é fraco, é fracassado. Não é isso. Nós temos que entender o motivo das pessoas. Porque nós vivemos num mundo onde o cara que é bem sucedido na vida, o cara que tem sucesso, o cara que tem êxito, é o cara que anda de Ferrari, é o cara que anda de carro importado, enquanto que aquele trabalhador que anda de ônibus, que pega metrô, é um desclassificado, insignificante, um fracassado, um derrotado, um pobre. Nós vivemos num país onde essa é a mentalidade. Mas nós que estamos fortes, à luz da palavra de Deus, temos que ter essa responsabilidade de resgatar, conforme eu li Gálatas, capítulo 6, aquele que está mais fraco. E tendo cuidado de eu não me deixar levar por ele, né? Tendo cuidado de não me deixar ser tentado. Você que está em recuperação, irmão, eu quero atribuir você mais uma responsabilidade. Não é uma obrigação. Né? Eu estou transferindo para vocês uma responsabilidade. Nós juntos buscarmos esses irmãos que estão aí, fracos, cansados, sei lá qual é o motivo de cada um. Mas eu estou forte. Eu estou entendendo. Eu estou observando e aproveitando a oportunidade que eu estou tendo na minha vida. Mas isso só não é suficiente, porque eu estou vendo alguns que se perderem. Então, como cristão, como irmão em Cristo, eu tenho que entender que eles precisam da minha ajuda, de uma palavra amiga, de um conselho. Sei que alguns fazem isso, parabéns a você. Mas nós temos que intensificar ainda mais, porque assim como Deus não quer que nenhum se perca, nós também não devemos desejar que nenhum se perca. Não está ninguém aqui por acaso, por coincidência, por acidente, por destino. Então cada um de nós aqui, pela provisão de Deus, pela vontade de Deus, aquele que está dormindo no seu quarto junto com você, se Deus colocou ele do seu lado, é porque tem algo para te ensinar, ou você a ele. É nesse sentido que eu quero ensinar a nós vivermos a luz da palavra de Deus como irmãos em Cristo. Eu vou ler agora o versículo 21 desse texto, que é o retorno de Davi. Então ele prosseguiu com 400 homens, porque 200 haviam ficado exaustos, incapacitados, impossibilitados de continuar. E eles também tinham mulheres de eles também queriam de volta suas mulheres de filhos. Mas por que eles não foram? Porque eles não tinham condição física, emocional, como muitos aqui não têm condição física, emocional, mais emocional do que física, né? Porque nós não temos ninguém assim com um estado muito grave de saúde aqui, né? Temos alguns setores que têm alguns probleminhas, natural da idade, do uso, mas são autônomos, né? Tem autonomia para fazer as coisas. Então eu estou falando mais de um cansaço, de um entenebrecimento na mente, é um pensamento aprisionado, uma mente blindada, o inimigo lançando setas. Por que eu vou recuperar? Para quê? Não vai dar certo mesmo, ou não tem interesse, porque eu me mandei aqui para me trazerem aqui, não sei. São vários os motivos pelos quais esses irmãos nossos não comparecem, não participam, não frequentam, mas eu quero falar da nossa responsabilidade, independente do que quer que seja. A minha parte eu vou fazer. Você está entendendo? A minha parte de tentar trazê-los, eu vou fazer.
mas eu preciso da ajuda de vocês, porque sozinho eu não posso fazer nada, sozinho eu não consigo, mas juntos nós somos mais fortes. Então você que está forte hoje, eu estou desafiando você, estou sentindo uma energia maravilhosa, uma unção, porque é isso que Deus quer. Porque muitas vezes quando eu faço alguma coisa para um irmão, é para mim que eu estou fazendo, tem que entender isso. Porque eu estou tão preocupado comigo mesmo, muitas vezes, olhando só para meu umbigo, para as coisas ao meu redor, pensando na minha vida, que eu acabo me esquecendo de que eu não sou só no mundo. E que o primeiro mandamento de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E eu não cumpro o meu primeiro mandamento, porque primeiro eu não amo a Deus, e segundo eu não amo o meu próximo. Então, para nós vermos o quanto é séria essa palavra, ela está inserida no primeiro mandamento. Você tem amado o seu próximo? Porque é muito fácil para mim, para você, olhar as atitudes de muitos deles aí, e criticar, e julgar, condenar até. Nós que não somos juízes, nós condenamos. E devia estar acontecendo é isso. Né? Nós tivemos um momento, né, recentemente, onde teve uma desestabilização de alguns. Nós precisamos ter essa noção de que nós podemos fazer diferente. Que nós que julgamos, criticamos atitudes, conhecimentos, a nossa missão como filhos de Deus é totalmente diferente dessa atitude que nós geralmente temos automaticamente, quando nos enfrentamos numa situação semelhante a essa. Eu vou ler o versículo 21, que você vai ver que maravilhoso foi, quão maravilhosa foi a atitude de Davi, quando retornou, deixando aqueles 200 para trás, ele seguiu com 400 e retorna. Quando Davi chegou aos 200 homens que não puderam segui-lo, por causa do cansaço, e que foram obrigados a ficar à margem do ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e da tropa que vinha com ele, e aproximando-se deles, Davi os cumprimentou em paz. Algumas traduções diz que Davi os saudou. Se fosse nos tempos de hoje, olhando para a nossa natureza humana e a atitude que nós tomaremos, seria assim: ô seus frouxos, ô seus covardes, ó, voltei, tá aí, ó. Eu não tenho coragem, mas eu tenho. Talvez uma coisa assim, eu tenho sentir. Eu fui lá porque vocês não têm coragem. Vocês são fracos, vocês são frouxos, vocês não suportam, vocês não aguentam. Que talvez seria essa a atitude de muitos nessa condição. Mas a palavra diz que Davi o saudou, o zombou, porque Davi entendeu que aqueles homens estavam espiritualmente, emocionalmente, fisicamente impossibilitados de prosseguir na batalha. Nós temos visto irmãos aqui incapacitados, impossibilitados de seguir a batalha deles. Mas assim como fez Davi, nós devemos fazer também. Saudá-los, quer dizer, cumprimentá-los com a paz, quer dizer, trazê-los, motivá-los, dizer o quanto eles são importantes também, que não é o fato de eles terem fraquejado em um determinado momento, que isso tira de ter o direito, a honra, a dignidade. Não sei se vocês estão compreendendo, não estou? E aí Davi, então todos os homens maus e inúteis, dentre os que haviam ido com Davi, disseram: visto que não foram conosco, não repartiremos nada do despojo que recuperamos, senão a cada um a sua mulher e seus filhos, para que os levem e se retirem. Mas Davi disse: não, meus irmãos, não fareis isso com os que o Senhor nos deu. Ele nos guardou e entregou a tropa que vinha contra nós, nas nossas mãos. Quem concordaria com isso? A parte do que eles ficaram com a bagagem será a mesma do que foram lutar. Todos receberão partes iguais. Porque Davi, os homens que estavam com Davi, tiveram essa atitude, que na maioria das vezes é a atitude que o ser humano tem: frouxo, covarde, você não vai ficar com parte de nada, não. Você não vai receber o benefício, você não vai receber o galardão, você não vai receber a recompensa, Você vai participar. entendeu? É essa atitude que nós temos. Mas nós observamos aqui que Davi, ele se nega e diz:
vamos dar a Ele a mesma parte, a parte igual a todos, porque não foi Deus, não foi homem que venceu essa batalha, mas nós vencemos por intermédio de Deus. Se você está vencendo, é porque Deus está com você. Amém. Não é esforço não, tá? A sua parcela, essa passagem é muito pequena, porque para você basta você estar vivo, basta você despertar o interesse. Essa é a parte, mas quem dá a vitória é Deus, é isso que eu quero que você entenda. Então eles têm o direito à mesma parte que você, o mesmo resultado que vocês têm direito também eles são filhos de Deus, e Deus nos deu, como diz aqui que Deus nos deu ele, aqueles que Deus colocou no caminho para nós caminharmos juntos, porque um dia Deus vai cobrar que nós prestemos conta daquilo que nós fizemos, tanto de bom quanto de ruim, como eu já disse muitas vezes, mas vai falar para você assim: ô filho, o que você fez quando eu pus você para caminhar com aquele irmão que estava mais fraco que você, que estava impossibilitado? O que você fez de diferente? Você foi lá e pisou em cima ainda? Identifico. Você foi lá e julgou e criticou e condenou? Porque ele é meu filho, eu criei ele em amor assim como eu criei você. E eu não faço acepção de pessoas. Então vai lá e resgata ele. Vai lá e honra ele. Vai lá e motiva ele. Vai lá e estende a mão para ele. Vai lá e dá uma palavra de consolo, de conforto, de fé, de esperança para ele. Amém. Porque não é condenando que você vai conseguir coisa alguma. Porque se você condena, você se compara. E se você se compara, você não se aceita. Glória. Isso é a literatura fala. Quem se compara, não se aceita. Então que essa palavra possa penetrar na sua vida, no seu coração, para que nós possamos olhar sobre uma ótica diferente para esse cenário onde nós observamos que não. Boa maioria não estão entendendo o processo ao qual estão submetidos. Talvez estejam perdendo uma grande oportunidade, um grande tempo da sua vida, porém é responsabilidade nossa fazer com que eles entendam de forma diferente, fazer com que eles tenham interesse e não se deixar levar, inclusive, porque o mundo acaba se deixando levar, né? É muito mais fácil ter esse entendimento, chegar até nós e falar: não, já não está indo de novo, para escutar sempre a mesma coisa, já estou internado 3, 4, 5 vezes, a mesma coisa que eu vou escutar. Você vai lá fazer o quê? O negócio está aqui, o negócio está aqui. Eu vejo muito isso, né? O negócio está aqui, é eu que tenho que querer, é eu que tenho, de fato mas querer fazendo o que é o mínimo necessário para você. Porque você está numa condição de achar que ainda sozinho você tem poder, né? É essa característica do homem dos dias de hoje, que ainda acha que a força está no poder dos seus braços, do seu intelecto, do seu poder. E tanta gente assim. Mas eu estou revelando a vontade de Deus em relação a nós, para com os nossos irmãos, que a gente deve estender a mão, que a gente deve motivá-los, que a gente deve trazê-los, ao invés de criticá-los, de julgá-los, de apontá-los e de condená-los, que é o que a gente faz e a gente observa isso muito claramente. Glória ao nosso dia, transcorrer de um dia. Compreenderam isso? Amém. Quando você começar a ter esse entendimento, não que você deva pensar demasiadamente nas pessoas, não em você. Você, primeiro servo, você tem que olhar para dentro de você, ver, procurar entender o que está acontecendo de errado na sua vida, procurar com Deus um conselho, uma direção, uma orientação. Mas eu tenho que me lembrar que eu não posso esquecer, ó, eu tenho que me lembrar que eu não posso esquecer, parece que não sei. Eu tenho que me lembrar que eu não posso esquecer que ter irmãos, são irmãos, aquilo que tem de destino para a minha vida é o mesmo destino que tem para a vida deles, a salvação. Qual a minha responsabilidade?
responsabilidade nisso. Mostrar o caminho, né? Muitos acham, eu não sei o que Deus quer para mim, eu não sei se Deus tem chamado minha vida, eu não sei se Deus tem um ministério para mim. Deus tem, está te mostrando hoje. Você pode começar a exercer esse chamado hoje na sua vida, começar por tentar trazer esses nossos irmãos perdidos, esses nossos irmãos desentendidos, entenebrecidos, para serem participantes juntamente com essa glória que há de ser manifestada nas nossas vidas, que está sendo manifestada diariamente, esse alimento que nós estamos tendo da parte de Deus, que nos revigora, nos fortalece, nos renova. Vocês estão compreendendo? Sim. Esse é um texto maravilhoso, poucas vezes pregado nas igrejas. Imagino que alguns aqui são cristãos há bastante tempo, nem sequer ouviram falar, né, sobre esse texto, sobre essa ótica, da atitude de Davi em relação àqueles que estavam mais fracos, reconhecendo que eles têm os mesmos direitos do que aqueles que foram, os que foram da glória a Deus, que encontraram forças ainda, porque é Deus que capacita, é Deus que fortalece, é Deus que renova, é aqueles 200 que cuidam, Deus permitiu que ele fosse, porque talvez se tivesse ido, poderia ser pessoas que a sua vida se faz. Eu sei que quando Davi voltou, Davi não voltou. Ao contrário, antes de aquilo que acontecesse, eles não tivessem direito, mas quem deu esse direito foi Deus, não foi o homem. Quem salvou, quem pagou o preço na cruz para você ser salvo foi Deus, não foi o homem. Então nós temos a responsabilidade, enquanto seres humanos, de cumprir o primeiro mandamento da lei: amar a Deus sobre todas as coisas, próximo como a ti mesmo, ao invés de condenar, de apedrejar, de criticar, de julgar e de condenar. Porque é isso que nós temos feito. Porque se você fizer a sua parte hoje, entendendo essa palavra, eu sei que amanhã, quando eu vier para a espiritualidade, nós vamos ter muito mais pessoas. Glória! Senhor, esse mesmo conceito, tendo acesso aos mesmos benefícios, tá? Tendo acesso às mesmas bênçãos que nós. Porque nós temos que entender que eles estão fracos, envelhecidos, blindados, não sei. Você que estão sem forças para estar aqui, e essa força, eles precisam estar aqui, você pode ser ela. É isso que eu quero deixar nessa mensagem hoje para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus.